Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Quero cumprimentar aos irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Vamos começar esse culto orando, glorificando ao nosso Deus através das nossas orações, colocando diante dele o nosso clamor. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos pela gloriosa oportunidade de estarmos nessa noite te exaltando. Senhor, muito obrigada. Que nós venhamos crescer na adoração, crescer, Senhor, no entendimento da palavra, crescermos em comunhão. Que, Senhor, este culto possa tocar, ó Pai, o coração daquele que esteja ouvindo. Que o Senhor possa manifestar o teu poder, ó Pai, em cada coração. Espírito Santo, fala de uma maneira especial e abençoadora. Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Assim, ó Pai, nós te pedimos e assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nesse momento, vamos passar para o louvor abençoado, que eu tenho certeza que Deus vai tocar poderosamente na sua vida. Nós vamos exaltar e glorificar o nosso Deus. Amém, Jesus? O oceano do Espírito
Santo dele sobre você. Em nome de Jesus, tirar do seu coração todo medo, tirar do seu coração toda angústia, tirar do seu coração toda depressão, tirar do seu coração toda ansiedade. Peça para que o Espírito Santo haja na sua vida, em nome de Jesus. Adore o Senhor, adore, exalte o nome dele.
louvores abençoados. Deus abençoe o Ministério de Louvor, tão abençoado por Deus, que sempre louva e adora o Senhor de coração. Deus abençoe. Vamos, neste momento, eu quero te convidar a nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu estava pedindo orientação ao Senhor sobre a questão da palavra dessa noite, e o Senhor colocou algo no meu coração. E eu gostaria de meditar contigo neste momento. Está em 1 Samuel, capítulo de número 3. É um texto muito conhecido. E a minha filhinha Valentina ama ouvir sobre essa história. Claro que numa linguagem mais infantil. Mas, irmãos, quando estava para preparar a palavra, Deus colocou no meu coração sobre Samuel. Então, eu gostaria de estar meditando juntamente com os irmãos, amém? 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1 e em diante. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei. Eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos escráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem oferta em manjares. Amém. Glória a Deus. Então, nós já ouvimos bastante sobre essa questão de Samuel deitado, ouvindo a voz de Deus, chamando e pensando que era Eli. E o Senhor, ele sempre, ele trabalha de forma diferente conosco, na nossa vida. E na vida de Samuel, ele trabalhou também de uma maneira diferente. Samuel, ele era um servo de Deus. E há algumas lições na vida dele que nós temos que colocar na nossa vida e entender isso. A primeira coisa é que
Samuel servia ao Senhor. Então, a primeira atitude que nós temos que ser para ouvir a voz de Deus é entender que para ouvir a voz de Deus nós precisamos ser servos do Senhor. Servo do Senhor é fazer tudo aquilo que Ele quer. Não é aquilo que eu e você queremos, não é aquilo que alguém pensa que nós devemos fazer, não é aquilo que a sociedade nos impõe, mas é nós nos dispormos a fazer o que Deus quer que nós façamos. E ainda, nós temos que entender que para ser servos, nós temos que fazer com alegria. Nós vemos a passagem em Hebreus, capítulo de número 12, que fala que Jesus, ele morreu e ele foi o autor e consumador da nossa fé, sabendo, ele morreu com gozo, ele se sacrificou com gozo, sabendo daquilo que estava proposto a ele. Então Jesus, ele tinha alegria. Jesus tinha regozijo, Jesus ele tinha felicidade em servir aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então eu e você precisamos entender que para termos a comunhão que Samuel teve com Deus, nós precisamos saber ser servos. Saber ter o coração de servo, saber ter atitude de servo, porque ser servo não é apenas com a minha ação natural, com a minha ação física, mas eu preciso ser servo dentro do meu coração. Eu preciso gostar de servir a Deus, eu preciso gostar de estar na presença de Deus, eu preciso gostar de fazer a obra de Deus e aquilo que Ele me chamou. Muitas pessoas querem ser reconhecidas, mas para serem reconhecidas, nós precisamos entender que a melhor maneira não é aparecermos, mas é Cristo aparecer em nós. Porque tudo o que nós fazemos é para a glória e honra do nome do Senhor. Tem que ser para isso. Então, o nosso coração precisa ser de servo. Não fazer aquilo que você quer, não fazer aquilo que eu quero, não fazer aquilo que as pessoas querem, mas fazer aquilo que Deus quer de coração, de corpo, alma e espírito. Alegre, porque nós não vamos estar fazendo para o homem, mas nós vamos estar fazendo para aquele Senhor Deus Todo-Poderoso que nos deu fôlego de vida. Então, a primeira coisa na lição de Samuel é servir ao Senhor. Ele servia ao Senhor. E a palavra diz que, algo interessante, que Samuel, ele estava deitado. Ele estava deitado e Eli também já estava com seus olhos, já começava a escurecer e já não podia ver por causa da sua idade. E Eli estava deitado, Samuel estava deitado. Mas o segundo ponto é que a palavra diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor ele começou a chamar a Samuel. A segunda coisa é que se você é servo de Deus, se você busca ao Senhor, se você e eu agradamos a Ele, Ele vai se manifestar a nós. E muitas vezes, Ele vai se manifestar a nós de maneira que nós não esperamos que Ele manifeste. Muitas vezes, Ele não vai manifestar da maneira que eu e você estamos querendo que Ele se manifeste. Ele não vai se manifestar de acordo com aquilo que nós pensamos, mas é de acordo com aquilo que Ele pensa. Às vezes tem pessoas que falam assim, não, eu quero que Deus use fulano de tal, que venha até mim e entregue a mensagem assim, 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 assim eu vou entender que é Deus. Tem pessoas que falam assim, não, eu quero que Deus, Ele possa estar falando comigo dessa maneira, dessa forma, na palavra de Deus, e eu vou entender que é Deus. Tem gente que diz, não, eu quero que Deus fale comigo mesmo, para mim entender que é Ele. Mas eu quero dizer algo para você, Deus se manifesta de acordo
com aquilo que Ele quer. Deus, Ele não se manifesta para nós de acordo com aquilo que nós queremos. Ele manifesta de acordo com aquilo que Ele quer. Então Samuel, ele era um servo de Deus, mas Deus se manifestou a ele de acordo com aquilo que Deus quis, de acordo com os instrumentos que Deus quis usar. Deus quis usar a maneira diferente. Por quê? Porque naquela época, a palavra de Deus era de muito valia. As escrituras de Deus eram de muito valia. Deus, ele falava com o povo através da palavra. Mas Deus quis falar pessoalmente com Samuel. Deus, ele quis ter um relacionamento diferente com o que se estava tendo na época. Deus, ele não está na mesma igualdade com a sociedade, com o comum. Deus, ele tem maneiras incomuns de falar conosco. Deus tem maneiras surpreendentes de falar conosco. E às vezes não são maneiras convencionais. Às vezes vão ser maneiras diferentes. Às vezes Deus vai falar com você num sonho. Às vezes Deus vai falar com você numa visão. Às vezes Deus vai falar conosco com uma palavra que vem na mente. Às vezes Deus vai usar o marido. Às vezes Deus vai usar a esposa. Às vezes Deus vai usar até um filho para falar conosco. Às vezes será o próprio Deus. Mas naquele tempo, o que se esperava era que Deus falasse pela sua palavra. Mas Deus escolheu falar com Samuel de forma diferente. A questão é que quando Samuel ouviu aquela voz, ele não identificou que era a voz de Deus. Ele não percebeu que era a voz de Deus. Ele era um servo de Deus, ele trabalhava para Deus, ele era usado na obra de Deus. Mas quando Deus se manifestou para ele, ele não identificou que era a voz de Deus. E então ele pensou, não, é o meu Senhor, é o sacerdote Eli. Não, ele é que está falando comigo. Sabe o que acontece? Às vezes Deus está falando contigo. Deus está falando de maneiras diferentes, não convencionais, com a sua vida, com a minha vida, e às vezes a gente fica procurando, achando que não é Deus, achando que são pessoas, achando que, às vezes é até um líder, às vezes o pastor, às vezes a missionária, ou às vezes um líder de jovens, líder de irmãs, líder de missões, líder de evangelismo, líder de ação social, líder ou assessor, fala alguma coisa e a gente pensa assim, não é ele que está falando. E Samuel estava pensando assim, não, quem está me chamando é o sacerdote Eli. E às vezes a gente pensa, não, quem está falando isso é a pessoa. Não, é o meu pai. Não, é a minha mãe. E eu não sei porquê, mas o Senhor toca o meu coração o seguinte. Nesse momento, que alguém que irá assistir esse vídeo, de que às vezes o seu pai ou a sua mãe, seus pais, não estão de acordo com o seu relacionamento. Não estão sentindo paz na pessoa que você está se envolvendo. E você está achando que é coisa da cabeça dos seus pais. Que é implicância. Mas na verdade não é implicância, é coisa de Deus. Deus está usando a boca dos seus pais. Obedeça. E o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, não querem ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas, às vezes, não querem ouvir Deus se manifestar de maneiras não convencionais. E então, perde um tempo. Porque Samuel foi uma, foi duas, foi três. E, na verdade, ele não chegou a nenhum lugar nessas 3 vezes. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não identificamos, não reconhecemos a voz de Deus, nós perdemos tempo na nossa caminhada. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós perdemos tempo na nossa caminhada. Ele não identificou. Só que o mais interessante é que ele não identificou que era a voz de Deus e ele achou que era Eli falando com ele. Mas ainda assim,
ele procurou resposta na pessoa certa. Sabe o que acontece? Tem gente querendo identificar a voz de Deus com amizades. Tem gente querendo identificar a voz de Deus com coisas que até não são de Deus. Querem fazer as coisas do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Tem pessoas que querem identificar a voz de Deus, mas querem identificar na voz de Deus em rodinhas de fofoca. Tem gente que quer identificar a voz de Deus falando mal dos outros. Tem gente que quer identificar a voz de Deus, fazendo pesquisa. Fazendo pesquisa, né, com as pessoas. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Na verdade, é o seguinte, Deus já está falando. E nós temos que tomar cuidado para quem estamos procurando informação sobre a voz que está nos guiando. Se estamos procurando informação em pessoas que não são alicerçadas espiritualmente, ou estamos procurando em pessoas que têm vida com Deus. Apesar dos erros de Eli, Eli era um sacerdote de Deus. O que eu acho incrível é que Samuel procurou, para a época, o melhor mentor para saber se era ele que estava falando. Samuel procurou o melhor mentor. Por quê? Samuel vivia com Eli, mas também tinha amizade com os filhos de Eli. E os filhos de Eli eram completamente fora dos projetos de Deus, eles não eram exemplo. E Samuel poderia ter ido atrás e falou, vocês me chamaram? E talvez eles chamariam Samuel para fazer exatamente o que eles estavam fazendo, que desagradava a Deus. Mas quando Samuel ouviu a voz, ele foi até a fonte, um mentor que era uma figura sacerdotal da época. Em quem temos procurado identificar a voz de Deus? Em quem temos corrido atrás? Em pessoas que são exemplos, em pessoas que estão realmente levando o relacionamento com Deus a sério, ou em pessoas que estão levando de qualquer jeito a vida com Deus e não tem algo espiritual para oferecer para nós. Se você é servo de Deus, se somos servos de Deus, nós precisamos entender que nem sempre Deus vai falar conosco de formas convencionais, de que nem sempre nós vamos, identificar de primeira a voz de Deus, mas nós precisamos escolher as pessoas certas para saber o que é de Deus. Nós precisamos ir atrás das pessoas certas. Nós precisamos correr atrás das pessoas certas. Não vai atrás de gente que não vai acrescentar a tua vida. Não vai atrás de gente que não vai poder te aconselhar de maneira correta. Porque pode ser que na primeira tentativa Eli não ofereça muita coisa. Na segunda também não, na terceira não. Mas na quarta, a ficha de Eli caiu. E disse, eu sei quem. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus podia falar de maneiras não convencionais. Sabe, tem gente que não vai te acrescentar nisso, mas tem gente que vai contribuir para que você ouça realmente o que Deus quer para a tua história, para a tua vida, ou até para a sua cidade, para a sua nação, para outros povos. Tem gente que vai te orientar de forma certa. Busque orientação de forma certa. Quando Eli olhou para Samuel e ele falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, Samuel. Quando essa voz novamente te chamar, você vai dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, quando Samuel estava deitado, e a voz o chamou, disse, Samuel, Samuel.
Samuel disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sabe, depois de identificarmos a voz de Deus, porque antes de não identificarmos, nós temos que ter uma orientação de alguém que possa nos ajudar. E depois de ter essa orientação, nós precisamos identificar a voz de Deus. E depois disso, nós precisamos nos disponibilizar para ouvi-lo. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós precisamos estar dispostos a ouvir o que Deus tem para falar para nós. E estar dispostos a ouvir o que Deus tem para falar conosco. Não é com um pé lá, o outro aqui. Não é um pé lendo a Bíblia e outro pé vendo outras coisas. Não é dividindo a atenção. Quando é hora de Deus falar conosco, nós precisamos estar completamente ligados ao trono da graça. Tira as distrações, elas vão te limitar para ouvir a voz de Deus. Tira a preguiça, elas vão te limitar para ouvir a voz de Deus. Tira, sabe, aquilo do comodismo, ele vai te limitar para ouvir a voz de Deus. Tira os empecilhos e ouça a voz de Deus. Mas última coisa que nos traz uma lição muito importante dessa história. Que quando eu olhei, eu falei, olha, meu Deus, nem sempre Deus vai falar aquilo que nós queremos ouvir. Nem sempre Deus vai falar aquilo que nós queremos ouvir. Sabe por quê? Porque o que Deus falou, o recado de Deus para Samuel é o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, eu julgarei essa casa, eu suscitarei contra Eli, quanto tenho falado contra essa casa, eu vou fazer uma coisa em Israel, eu vou julgar, eu vou agir. E Deus estava querendo dizer que a arca seria tomada, que Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, eles seriam mortos, que Eli também ia ser julgado. Deus estava falando algo ruim. E para Samuel ouvir isso não foi fácil. Sabe por quê? Quem entregou, liberou a palavra profética para Ana foi Eli, do nascimento de Samuel. Ana, quando Samuel tinha 3 anos, Ana entregou Samuel ao Senhor completamente para que ele crescesse nos caminhos do Senhor junto com Eli. E de repente a informação, a revelação de Deus foi para Samuel foi que, olha, você vai perder Eli. A minha arca vai ser tomada. Vai acontecer algo terrível. Eu estou te avisando primeiro. Às vezes, aquilo que Deus vai nos falar não é aquilo que nós queremos ouvir, mas Deus não quer falar aquilo que nós queremos ouvir, Deus quer falar o que nós precisamos ouvir. Tem coisas que Deus não vai falar na tua vida aquilo que você quer, mas é aquilo que você e eu precisamos. É aquilo que nós necessitamos ouvir, não aquilo que queremos. Às vezes não vai nos deixar confortáveis. Às vezes vai tirar o nosso sono. Mas é aquilo que precisamos ouvir de Deus. E eu acho incrível que depois de tudo, Deus fez algo extraordinário na vida de Samuel. Porque esse foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro momento de Samuel ouvindo a Deus. Mas depois Samuel se tornou um grande profeta. Samuel se tornou um grande sacerdote. E Samuel se tornou um grande juiz daquele povo. Deus reverteu a história.
Deus, de um momento em que Samuel ouviu Deus, se disponibilizou para ouvir Deus, ele se tornou, ele cumpriu o propósito de Deus na terra. Se você e eu disponibilizarmos para ouvir a Deus, estarmos atentos à sua voz, não vai ser a primeira vez que ele vai falar conosco, não vai ser só uma vez. Ele vai continuar falando e o propósito dele na nossa vida vai se cumprir. Porque às vezes Deus não quer te fazer apenas um profeta, às vezes Deus quer te fazer um juiz, profeta e sacerdote. Deus, ele tem um chamado para as nossas vidas e o chamado que ele tem é completo. Então, primeiro, seja servo. Segundo, entenda que Deus pode falar de maneiras não convencionais. Terceiro, nem sempre você vai identificar de primeira a voz de Deus. Quarto, tenha um orientador, um mentor que saiba realmente identificar a voz de Deus. Quinto, identifique a voz de Deus. Sexto, olha que importante que é esse sexto. Esteja disposto a ouvir a voz de Deus. Disponha a ouvir. Ouça a voz de Deus, disponha a ouvir. E sétimo, e muito importante, nem sempre Deus vai falar aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. E sabe o que é interessante? O resultado é, Deus fará com que o teu propósito na terra se concretize. Deus não vai falar só uma vez, mas Deus vai continuar falando na tua história. Deus vai continuar se manifestando, talvez não de maneiras convencionais, mas da maneira que Ele quer, para te usar, para te abençoar e para fazer uma transformação na sua geração. Amém? Eu quero que essa palavra fique no seu coração, que você guarde dentro do seu coração, para que Deus venha agir de maneira surpreendente na tua história. Em nome de Jesus. Nesse momento, eu gostaria de orar com você que está aí assistindo. Eu queria que você fechasse seus olhos e, de repente, se você está só ainda sendo servo e ainda não ouviu a voz de Deus, ainda não identificou a voz de Deus, ou ainda não recebeu orientação, ou ainda não identificou a voz de Deus, não sabe, eu quero que você peça para o Senhor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de ti. Eu quero ser como Samuel. Amém? Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te exaltar e te glorificar. Queremos te bendizer, te exaltar, porque o Senhor é tremendo, é Deus forte, é poderoso. E Senhor, neste momento nós queremos, ó Deus, que esses 7 passos sobre Samuel, sobre essa história, possa ficar gravado nos nossos corações. Que nós possamos ser servos. Que nós, ó Deus, possamos entender que nem sempre o Senhor vai falar conosco de maneiras convencionais. Que nós possamos, ó Deus, entender que nem sempre vamos identificar a sua voz, mas que precisamos procurar pessoas que nos ajudarão a identificar. Senhor, que nós, ó Deus, possamos estar dispostos. Oh Deus! Oh Deus! Que nós possamos entender que nem sempre aquilo que o Senhor falará conosco é realmente aquilo que o Senhor, que é aquilo que nós queremos ouvir. Mas que nós, ó Deus, possamos cumprir o teu propósito na nossa vida. Deus, que essa pessoa que está assistindo agora possa cumprir o propósito do Senhor na vida dela. Que o Senhor possa falar com ela, que o Senhor possa manifestar a bênção, ó Pai, tua, na história dela, que coisas podem, Senhor, mudar, que o Senhor pode agir de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Pai, em nome de Jesus.
Assim nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Que essa palavra possa entrar no seu coração e você possa tomar posse disso em nome de Jesus. Amém? Estamos chegando ao término. Gostaria de agradecer você que esteve aqui conosco. Vou estar passando os avisos da semana e logo em seguida vamos estar impetrando as bênçãos apostólicas. Então, é muito importante, amanhã, às 20 horas, nós teremos a nossa mega célula. Vai ser tremendo, pelo Google Meet. Sabe, se você não participou ainda, fale conosco. Nós mandaremos o link e você participará. Eu sei que vai ser tremendo, em nome de Jesus. Participe conosco, vai ser bênção de Deus. Baixe o aplicativo, participe. No culto, quinta-feira, 20 horas, vai ser presencial. Olha que bênção. Vai ser culto dirigido pelo Ministério de Homens. O Ministério de Homens vai estar dirigindo o culto, o Ministério Irmão. E eu creio que será tremendo para a glória do Senhor. Participe. Se você não pode ir porque é de risco ou tem alguma criança, né, algum bebê, participe online, mas não deixe de participar, porque tem sido bênção. Em nome de Jesus, vai ser às 20 horas no culto, dirigido pelo Ministério de Homens e tem por título Eu Viverei Milagres. Aleluia! Glória a Deus. E 9 horas da manhã, no domingo, haverá a Escola Bíblica Dominical pelo canal do YouTube, o nosso canal, IAB Jataizinho. Não deixa de participar. Participe com todo amor, com todo carinho, que eu sei que Deus vai te abençoar muito. E quem está fazendo o curso do batismo, muito importante, estar mandando para o pastor, porque vai ser o último curso do batismo, por ligação de chamada de vídeo no WhatsApp. Vai ser o último curso do batismo, porque pelo celular do pastor. Porque no domingo, às 19 horas, não é 19h30, é 19 horas, nós vamos ter aquele poderoso culto de batismo e santa ceia do Senhor. Será tremendo para a glória e honra do Senhor Jesus. Então participe, será presencial e também no nosso canal do Facebook. E o de quinta, que eu esqueci de falar, é pelo canal do Facebook também. Então participe, né? Temos aí grandes oportunidades, né, de assistirmos, de participarmos, de estarmos assíduos mesmo na presença do Senhor. Amém? Será dia 2 de junho, no domingo, será um culto muito abençoado. Participe, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso. Estamos aí num novo tempo e eu creio que tudo está sendo dirigido e preparado pela presença do Senhor. Amém? Vamos neste momento, eu vou estar impetrando as bênçãos apostólicas. Agradeço mais uma vez você que assistiu aí conosco. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê a paz em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo reine e repouse em cada coração, desde agora e para todos sempre. Todos digamos amém! Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Como diz o pastor, beijo no coração, fiquem na paz do Senhor.